Um processador é um chip programável capaz de computar dados e instruções em sistema eletrônico. Neste vídeo, vamos montar um processador de arquitetura MIPS monociclo. Este processador trabalha com operações simples e é ideal para estudos, mas não é apropriado para utilização comercial, pois existem arquiteturas muito mais eficientes para esse fim. A simplicidade dessa arquitetura está na baixa complexidade de suas instruções e o fato de todas as operações executarem em apenas um ciclo de clock. Vamos começar a construção do nosso processador com a definição das operações que ele poderá executar. Para essa implementação, vamos usar um conjunto pequeno de instruções, mas que são suficientes para rodar programas simples. Trabalharemos com apenas 6 instruções. Adição entre registradores. A recebe B mais C. Adição entre registrador e valor imediato. A recebe B mais Z. Comparação entre registradores seguido de salto de instruções. Se A igual a B, então salta Z instruções. Comparação de desigualdade menor que A recebe B menor que C. Guardar dado em memória. M na posição Z recebe A. Recuperar dado em memória. A recebe M na posição Z. O processador trabalha apenas com valores binários, então cada uma dessas instruções precisa ser representada de forma compreensível para a máquina. Poderíamos criar uma codificação própria para cada uma dessas operações, porém vamos utilizar o padrão do assembly, que já define códigos para essas instruções. Este padrão representa cada função como uma sequência de 32 bits, divididos da seguinte forma. Os 6 primeiros bits, de 0 a 5, são reservados para o opcode, que é a identificação da instrução para todas as operações. Vamos chamar esse pedaço da instrução apenas de OP. Os bits de 6 a 10 guardam a identificação de um registrador para 6 instruções definidas. O código para esse registrador será chamado de RS. Os bits de 11 a 15 guardam a identificação do outro registrador para 6 instruções definidas. Este registrador será o RT. Os bits de 16 a 20 guardam a identificação de outro registrador para as instruções de adição entre registradores e comparação de desigualdade. Este é o código para o registrador que receberá o resultado para essas duas funções e será chamado de RD. Repare que todos os espaços reservados para identificação de registradores possuem 5 bits de comprimento. Isso quer dizer que podemos trabalhar apenas com 32 registradores, ou 2 elevado a 5. Os bits de 16 a 31 guardam um número inteiro em complemento de 2, para as instruções de adição com valor imediato, salto entre instruções e recuperação e armazenamento em memória. Ele se chamará IMM. Os bits de 26 a 31 guardam uma subidentificação de operações para as instruções de adição entre registradores e comparação de desigualdade. Por indicar uma função, ele tem o nome de funct. Ainda segundo o padrão assembly, as operações escritas seguirão o seguinte formato. Adição entre registradores. ADD, registrador 3, registrador 7 e registrador 15. O registrador 3 vai receber o 7 mais o 15. Aqui os cifrões representam registradores. Temos registradores de 0 a 31. Além da representação por números, o assembly e até mesmo o próprio processador dão nomes mais significativos para cada registrador, mas nesse trabalho vamos usar apenas a representação numérica. Adição entre registrador e valor imediato. ADDI, registrador 3, registrador 7 e 255. O registrador 3 irá receber o registrador 7 mais 255. Comparação entre registradores seguido de saltos entre instruções. BEQ, registrador 3, registrador 7 e o valor 15. Se registrador 3 é igual ao registrador 7, então salta 15 instruções. Comparação de desigualdade menor que SLT, registrador 3, registrador 7 e registrador 15. O registrador 3 vai receber o resultado da operação lógica do registrador 7 menor que registrador 15. Guarda de dado em memória. SW, registrador 3, registrador 7, 15. Guarde o valor do registrador 3 na posição de memória, valor do registrador 15 mais 7. Recuperar dado em memória. LW, registrador 3, 7, 15.
o registrador 13 recebe o dado da memória do registrador 15 mais 7. Agora que já conhecemos cada instrução, podemos começar a realmente implementar o processador. Em um projeto de hardware, geralmente temos o bloco de controle e o datapath. O datapath é o lugar em que as operações realmente acontecem, enquanto o bloco de controle auxilia seu funcionamento. Começaremos a criação do processador pelo datapath e mencionaremos a utilização do bloco de controle sempre que for necessário. O primeiro componente que vamos adicionar no nosso projeto é a memória de programa, onde nossas instruções ficarão armazenadas. Na arquitetura MIPS, o endereçamento de memória é orientado a byte, ou seja, cada posição de memória guarda 8 bits. Isso quer dizer que cada instrução ocupa 4 posições de memória. Assim, sempre devemos acessar endereços de memória múltiplos de 4. Todas essas instruções serão armazenadas previamente pela entrada programa. 1024 bits possibilitam 32 instruções, o suficiente para os testes que iremos fazer. Essa quantidade pode ser facilmente incrementada de acordo com a necessidade. A memória de programa terá apenas uma entrada sendo utilizada ao longo do processamento, um endereço que indicará qual instrução será executada. As saídas serão cada uma das divisões apresentadas. O sinal que vai indicar o endereço da instrução sendo executada vai vir de um registrador exclusivamente voltado a guardar essa informação. Este componente se chamará Program Counter, PC, e terá como entrada um novo endereço que será atualizado a cada novo sinal de clock. O valor inicial do Program Counter será sempre 0. Antes de pensarmos sobre as instruções, vamos implementar um incremento do Program Counter, para que depois o programa possa rodar. Resolvemos isso criando um somador com uma entrada igual ao endereço da instrução atual e a outra entrada com um valor fixo 4. Agora sim, vamos avaliar quais estruturas serão necessárias para a implementação de cada uma das instruções, começando pela soma de registradores. Bem, o objetivo aqui é somar os valores dos registradores RS e RT e armazená-los no registrador RD. O que temos por enquanto são só os endereços dos registradores RS, RT e RD, então antes de fazermos a soma precisamos obter seus valores. Ainda não temos um lugar para guardar os registradores, então é isso que vamos criar agora, um banco de registradores. Como já dito, nessa implementação utilizaremos 32 registradores, indexados do 0 a 31. Cada um deles trabalhará com 32 bits. O banco terá 5 entradas e um clock. As entradas RS e RT vão receber os endereços dos registradores e retornar seus respectivos valores para as saídas RS Data e RT Data. Em uma abstração mais baixa, esse processo é feito com flip-flops D e multiplexadores controlados pelas entradas RS e RT. Já a entrada RD indica o endereço onde é RD Data e será gravado. O dado será guardado na borda de descida do clock, e somente se a entrada de controle reg write for verdadeira. Agora que temos os valores, precisamos de uma unidade que possa realizar a soma. Para isso, vamos usar a unidade lógica aritmética, que possui a sigla ULA. Na nossa implementação, ela será responsável pela operação aritmética de soma e pelas operações lógicas de comparação de igualdade e desigualdade menor que. A ULA irá receber os dois operandos, em A e B, e realizar a operação específica por OP, que virá do bloco de controle. A saída equal será exclusivamente utilizada com a igualdade, enquanto C retornará a soma entre A e B, ou 0 ou 1, na comparação de desigualdade. Após a realização da soma, a ULA irá retornar para o banco de registradores o resultado para ser gravado. Agora vamos à soma entre o registrador e um valor imediato. A ULA terá que receber o valor de RS e um segundo valor contido na própria instrução. Esse valor estará alocado no sinal IMM. Aqui, porém, enfrentamos uma inconsistência de dados, pois IMM tem 16 bits, enquanto a ULA trabalha com 32. Para resolver isso, usaremos um extensor de sinal, que fará essa conversão entre os dados. Como não podemos ligar uma terceira entrada na ULA, usaremos um multiplexador, controlado pelo bloco de controle, para decidir se a entrada da ULA será um dado vindo do bloco de registradores ou de dentro da instrução. Aqui também temos um problema com a gravação do dado. Na adição com valor imediato, não temos a definição do registrador RD, só do RT, que vai ser quem vai receber o resultado da operação. Assim, temos que ligar RT em RD,
Novamente resolveremos o conflito que isso gera com um multiplexador. A instrução BEQ compara RS-RT, e em caso de igualdade, temos um salto de instruções. O valor do salto virá também do sinal IMM. O que vamos fazer aqui é, caso RS e RT forem iguais, vamos somar o valor da instrução atual com o valor de IMM e mandar para o Program Counter. Antes de fazer isso, porém, teremos que multiplicar o valor de IMM por 4, que é o tamanho de bytes para cada instrução. Para isso usaremos o Shift Left de 2 bits. O deslocador move todos os bits 2 vezes para a esquerda, ou seja, multiplica por 4. Após o deslocamento, precisamos somar o valor ao que já veio incrementado do próprio PC. Para isso, adicionaremos um somador entre a saída do somador do PC mais 4 e o shifter. Porém, agora, temos duas opções de retorno para o Program Counter. A primeira é somente receber a próxima instrução, e a segunda é o salto realizado pelo BEQ. Para resolvermos isso, colocaremos outro multiplexador, que será controlado por uma porta AND, entre o resultado da comparação da igualdade e um sinal vindo do bloco de controle. Note que se o valor do salto for menos 1 e o valor da comparação for verdadeiro, o programa entrará em loop infinito. A comparação de desigualdade, menor que, irá usar os mesmos caminhos utilizados pela soma, sendo a única alteração a operação efetuada pela ULA. Ela irá retornar 1 caso A for menor que B e 0 se não. O retorno é feito pela mesma saída que é utilizada para a soma. Como temos muito pouco espaço em apenas 32 registradores, também precisamos de uma outra memória maior que armazene todos os dados. Então, vamos criá-la. Esse componente de armazenamento vai ser chamado simplesmente de memória. A memória terá dois sinais de controle, para escrita e leitura, que são respectivamente os sinais main write e main read. A entrada em endereço será um endereço qualquer de memória, que pode ser usado tanto na escrita quanto na leitura. D será o dado a ser escrito e Q a saída. A escrita funciona da mesma forma que o banco de registradores. Somente será efetuada quando o main write estiver ativo e durante a borda de descida do clock. Na instrução de store, ou SW, nosso objetivo é guardar o valor de um registrador na memória. De acordo com a instrução, o registrador RT terá o seu valor armazenado, enquanto o valor de RS somado com deslocamento IMM definirá o endereço em que esse dado será guardado. A instrução de load, ou LW, fará o contrário. Irá recuperar o valor de um endereço de memória e alocar em um registrador. Novamente, o valor de RS somado com deslocamento IMM definirá o endereço, mas dessa vez o endereço de onde queremos recuperar o dado. Aqui também não temos o sinal RT, então o RT será usado como endereço onde o dado será guardado no banco de registradores. Agora temos que ligar a saída Q da memória ao RD-Data do banco de registradores, mas outra vez precisaremos de um multiplexador para realizar essa ligação. A única coisa que falta agora é o bloco controlador. Ele terá duas entradas, o OP e o funct, e isso é tudo que ele precisa para saber qual instrução está sendo executada. Assim ele pode definir o valor de cada um dos sinais de controle dos outros componentes e garantir que tudo funcione. Nosso processador está pronto. Agora é só codificar todos os componentes em uma linguagem de descrição de hardware, montar as instruções e testar. Para facilitar o trabalho de teste, criamos um montador em PHP que gera o binário de acordo com o padrão assembly. Para testar a implementação em VHDL que fizemos, executamos em um simulador um algoritmo para gerar a sequência de Fibonacci e guardar os 20 primeiros números na memória. Esperamos que a explicação não tenha ficado muito confusa e que você tenha entendido melhor como a mágica dos computadores acontece. Não esquece de curtir e compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e bons estudos!